2 Coríntios 5, 14, 21. Depois nós vamos ler 2 Coríntios 6, de 1 ao 2. Vamos direto. Começa dizendo no versículo 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Verso 1 do capítulo 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Porque ele diz: no tempo aceitável, escutarei você, e no meio da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Aleluia. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e ela por si só já fala, Senhor. Deus, não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, mas que o Senhor venha usar-me, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, porque eu necessito ouvir a Tua voz. E nós venhamos sair daqui desse lugar abençoados e renovados pelo poder da Tua palavra. Abençoa a Tua amada igreja, Senhor, os ouvidos que a ouvirão. Eu te agradeço por Tua presença aqui, Espírito Santo, e te damos total liberdade. E não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, a Bíblia, ela é cheia de versículos que nos estimula a orar. Se nós olharmos a palavra de Deus, ele está sempre voltado para a oração, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração, orai sem cessar. Então nós temos muitos versículos que nos estimulam a oração. E aquele que não ora, que tem gente às vezes diz assim: pastor, eu não gosto muito de orar não. Se você não ora, é porque te falta intimidade com Deus. Porque aquele que tem intimidade, ele ora. Se eu tenho intimidade com o irmão, eu gosto de conversar com os irmãos, aquele que eu tenho intimidade. Né? Muitas vezes eu ligo para o Júlio me liga, a gente conversa, fala alguma coisa. Por quê? Porque tem intimidade. Tem intimidade de chamar meu filho de filhão, né? Digo assim: filhão, meu lindo, né? Eu tenho intimidade para isso. Então, o que falta quando você não ora? Está faltando exatamente intimidade com Deus. Lá no capítulo 5 de Tiago, no verso 16, ele vai dizer assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica de quem? Do justo. A palavra do Senhor diz: muito posso, confessar, pois, vossos pecados uns aos outros. Né? É confessar, e muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Se nós pararmos para pensar, irmãos, a oração, ela é poderosa e ela é eficaz. São dois adjetivos que nos apresentam, que nos surpreende. E quando nós oramos, nós somos surpreendidos pelo sobrenatural de Deus. Para que o sobrenatural aconteça, você precisa ter intimidade com Deus e buscar Ele em espírito e verdade. A oração, querido, creia nisso, que a oração ela pode mudar a trajetória de uma enfermidade. A oração ela pode alcançar uma vida à distância.
Você está aqui, está orando por alguém que está lá na Europa, está no Japão, está na África, seja lá onde for, a oração ela chega lá, ela alcança, a oração ela entra por dentro de um presídio. A oração ela tem esse poder de penetrar um presídio. Esse é o poder, a eficácia da oração. A oração ela muda, ela transforma uma vida. Esse é o poder da oração. Nós podemos entrar, amados, em um leito, como nós entramos agora no leito lá no Hemorrio. Você crê que nós entramos no leito no Hemorrio através da oração? Nós entramos lá. Porque a oração, ela tem esse poder de entrar aonde nós nunca colocamos a planta dos nossos pés. Ela entra no planalto. Você entendeu, querido? Ela entra no governo, ela entra onde você achar, olha, eu vou orar por alguém que está lá no Amazonas. A oração chega lá. Porque o nosso Deus, ele é Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há um lugar onde Deus não esteja. Então, Deus que ouve a tua oração, aonde estiver, Ele chega. Deus pode mudar a história, querido, de uma nação inteira. Através da oração, Deus pode mudar uma história de uma nação inteira. A oração ela é poderosa, a oração ela é eficaz. Porém, esse versículo que nós lemos, essa frase, ela produz alguns afastamentos da oração. Por incrível que pareça, ela pode nos afastar um pouco. Uma pessoa normal, ela vai olhar pelo ponto de vista positivo nesse versículo. E qual é o ponto positivo nesse versículo? Presta bem atenção. Está dizendo que muito pode por sua eficácia. Então o ponto positivo é que a oração ela é eficaz e ela tem poder, há poder na oração. Portanto, irmãos, esse versículo no qual nós estamos nos relacionando com ele pode nos colocar em um momento um pouco dificultoso. Por quê, pastor? Porque há muitas pessoas que olham para o ponto negativo. E qual é o ponto negativo? Volta lá comigo de novo. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que você seja curado. Muito pode por sua eficácia a oração de quem? Do justo. Então, muitos podem pensar, peraí, então essa oração, orar não é para mim. Olha como é que dá um nó. Não é para mim porque eu não sou justo. Então, nós precisamos entender um pouquinho o que é essa justiça. O que Deus fez por nós, o que o Senhor fez por mim, o que Ele fez por você. Há muitas pessoas que sofrem de um complexo de inferioridade espiritual, que acha que a oração eficaz é a oração do pastor. Está com um problema? Não, eu vou chamar o pastor. Não, pastor Manuel, por favor, ore por mim que eu estou com problema. Por que, pastor Manuel? Por que o pastor Paulo tem que orar? Por que o pastor Maurício? Por que o diácono, irmãos? Por que você não ora? Qual é o teu conflito interior? O que você pensa acerca da sua vida espiritual? Como é que está a tua vida com Deus, a tua intimidade com Ele? Ah, pastor, então eu não devo pedir oração? Sim, irmãos. Nós precisamos estar unidos em oração, mas não que a minha oração seja mais eficaz do que a sua oração. A oração ela é eficaz, a oração ela é poderosa. Muitos estão dentro da igreja se julgando menos que os outros. Quantas pessoas são assim, irmão? Não, eu não sou digno de orar. Deus não ouve a minha oração. Porque não compreendem a palavra de Deus. E por esse motivo, muitos se afastam da intimidade com Deus. Por não ter conhecimento desta palavra. Tiago capítulo 5, verso 16, como nós lemos, presta bem atenção. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Ele não está dizendo pastores, diáconos, líderes. Olha aqui, ó, apóstolos, bispos, semideuses, orem uns pelos outros. Não está falando isso, irmão. Ele está dizendo orem. Essa palavra é para a igreja. É para mim, é para você. Orem uns pelos outros para que vocês sejam o quê? Curados. Isso é fé, é orar com fé. É orar crendo, eu vou orar e sejam curados. Muito pode, ou seja, a oração ela tem poder, ela pode. Ela pode o quê? Por sua eficácia.
A oração ela é eficaz. A súplica do justo. Parece que nós colocamos uma vírgula, né? Parece que entra aqui um se. Se você for justo, parece uma condicional. Mas vamos prestar atenção. Muitos não olham para a eficácia da oração. Por quê? Por estar preso no conceito de ser ou não justo. Por estar preso nesse conceito. E por esse motivo não se acham dignos de orar. E aí entra aquele costume, né? Eu vou para a igreja, eu vou pedir um irmão para orar por mim. Quantas ligações você recebe? Quantas mensagens você recebe? Irmão, orem por mim. A minha pergunta que eu faço é, você já orou por você? Você já orou por você hoje? Eu não vou deixar de orar por você, mas você precisa orar por você. Porque se o motivo de você não orar é porque você tem esse complexo de inferioridade espiritual, você está errado. E eu não vou orar. Eu não vou orar por um complexado. Eu tenho que orar para que você entenda a realidade da palavra. O que a palavra diz a meu respeito e o que a palavra diz a seu respeito. Nós precisamos entender isso. Por complexo de inferioridade, amados, acabam considerando a oração um fracasso. Por achar muitas vezes que a sua oração ela é fraca. Aí a pessoa fala, vou fazer uma oração forte. Você conhece oração forte, irmão? Qual é a oração forte? Deus, eu, Labassube aqui da Núbia. Oh, retrata, bababá. É isso, irmão? Essa é a oração forte? Terra! E o que você acha dessa oração? Senhor, abençoa a cada visitante em nome de Jesus. O que você achou dessa oração, irmão? O que você acha, Sandra? Ah, não tem tanto poder não. Agora aquela no ripa, abençoa a Labassube a cada visitante da terra das Núbias. Pronto, o visitante sai, desculpa visitante, mas é assim mesmo. A pessoa sai pegando fogo, a igreja pega fogo. Olha, o pastor é pastor de poder, é pastor do fogo. Irmãos, tem muito fogo que é fogo de palha. Ela está vazia, só faz barulho, irmãos, não chega lá. Você está entendendo, querido? Então a gente precisa entender quem eu sou na oração. Olha o que a palavra do Senhor diz em Romanos 3, 9 ao 10. Que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Pronto, agora complicou mais ainda. Agora é que eu não vou orar mesmo. Se não tem nenhum justo, e a oração poderosa, a oração eficaz, é a súplica do justo, então como é que eu vou fazer? O que é que eu faço com a minha vida? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Paulo diz que não há um justo sequer. Por não se considerar justificados, irmãos, muitos vivem na condenação do diabo. Por não se achar justificado pelo sangue precioso, carmesim do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário. Por não considerar isso, muitos vivem debaixo de um jugo. Quantas pessoas na igreja que, por se considerar injustos e indignos, não se consideram em condições para participar nem da Santa Ceia? Não, Santa Ceia não é para mim, não, é para um povo exclusivo. Não, esse negócio de tomar ceia aí, pô, Deus me livre, eu tomo esse negócio errado aí, a minha vida vai dar um nó, né? Se eu comer e beber, olha, a Santa Ceia é para todo aquele que crê no Senhor como seu Senhor e Salvador. Qual é a condicional, pastor? Crer. Crer. Porque a ceia não é da igreja, a ceia é do Senhor. Não cabe à igreja fazer esse julgamento. Cabe a você se julgar. Analise-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de analisar, faz o quê? Coma e beba desse cálice. É a ordem. Se analise. O que muitos não entendem, e não entendem mesmo, é sobre a justiça de Deus. E nós precisamos receber de Deus nessa noite, querido, essa revelação do que é a oração de um justo, na qual Deus responde.
É o que eu peço ao Senhor. Senhor, revela ao coração daqueles que ainda se consideram indignos de orar. É a minha oração para você. Se não fosse a justiça de Deus sobre a nossa vida, irmãos, nenhuma oração seria respondida. Se não é a justiça de Deus, o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, nenhuma oração seria respondida. Basta olhar para o seu passado. Se você começar a pensar no que você era e trouxer isso para a sua vida hoje, você não é digno realmente. Mas quando você olha para o seu passado, tudo que você era, tudo que você foi no seu passado, e você lança sobre a cruz de Cristo, você se torna justo para orar. Senhor, eu lanço sobre ti os meus pecados, Senhor, está sobre ti. Eu sou pecador, Senhor. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua graça sobre a minha vida, reconhecer o sacrifício vicário de Jesus, irmãos. Nós precisamos entender profundamente um dos pilares do Evangelho, que é a justiça de Deus através de Cristo, na vida de quem crê nele. Esse é o pilar do Evangelho. Tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos aqui nesse altar, se você não entender essa justiça de Deus sobre a sua vida, você é apenas um mero participante da igreja. Só participante. Precisa entender isso. Por não entender essa justiça que muitos vivem pedindo que os outros orem. Pastor, então não devo pedir? Eu não estou falando isso. Eu não estou dizendo que você não deve pedir. Nós devemos nos unir em oração. Nos unir. Porém, a sua oração, ela é tão eficaz quanto a oração de um líder. Amém, querido? Está entendendo isso? Enquanto não entender a justificação, nós vamos viver com receio de orar. Vamos viver com receio de se achegar a Deus em orações e súplicas, enquanto não entender isso. Então é necessário responder a uma pergunta. Como nós podemos orar com confiança em Deus? Como é que você pode orar? Quando nós olhamos para o Calvário, querido, é necessário entender que lá no Calvário estava acontecendo uma grande troca espiritual de lugar. Está entendendo? Uma grande troca de lugar. Deus estava recebendo sobre o Senhor Jesus, Ele estava recebendo sobre Ele no Calvário todos os nossos pecados. Foi tirado de nós os nossos pecados e colocado nele, diante dele, sobre ele, os meus e os seus pecados, para que através do sangue de Jesus nós fôssemos justificados nele. Então houve uma troca. Pega um pecador, lança na cruz. O meu pecado, ele estava sobre a cruz, sobre ele, para que o justo lançasse sobre a nossa vida a justiça de Deus. Você entendeu isso, amado? Então a partir de hoje, ore. A partir de hoje você ora, porque você foi justificado, é justo em Cristo. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você crê no sangue derramado pelo Senhor para te salvar, meu irmão, minha irmã, você precisa orar e acreditar que a tua oração é tão eficaz quanto a oração de qualquer líder. Ao se converter, nós nos tornamos justos por Ele. Porque nós nascemos de novo, nós recebemos essa justiça de Deus. Como a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, quem? Como é o nome dele? Jesus. Ele não conheceu o pecado nenhum, não havia pecado sobre ele. Mas Deus o fez pecado por mim e por você, para que nele quem? Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Deus se tornou pecador por nós. Jesus, ele recebeu todos os nossos pecados e nós que éramos pecadores, nós recebemos de Deus a justiça. Portanto, houve uma troca no Calvário. Aquela cruz era para mim e para você, a morte era para mim e para você. E ele toma o nosso lugar.
E através da sua morte, através do seu sangue derramado, da sua ressurreição, nós temos vida em Cristo e temos vida em abundância, irmãos. Temos vida em abundância. Ele se tornou pecado, pecador, por mim e por você. Então você pode dizer muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Você pode agradecer a Ele, dizer, Senhor, muito obrigado pelo sacrifício. Aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado, irmãos. De vez em quando você dá um escorregão, não é assim? Escorrega num pecado e, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, né? Aquele que foi reconciliado com Cristo, aquele que reconhece Jesus como seu Senhor, aquele que tem o Senhor como centro da sua vida, ele não vive na prática do pecado. Se você mentia, você não mente mais. Adulterava, não adultera mais. Roubava, não rouba mais. Não rouba mais. Eu mentia, eu era mentiroso, não posso mentir mais. Agora eu tenho que falar a verdade. Eu tenho que viver na verdade, porque eu vivo da verdade para a verdade, e a verdade é Cristo. E se eu vivo para essa verdade, eu não posso mais mentir. A minha vida ela tem que vir no sentido contrário. Eu tenho que viver no contrário da prática do mundo, da prática do pecado. Não posso mais viver em comunhão com o pecado, irmãos. Não ocupam dois corpos, não pode ocupar o mesmo lugar no espaço, não pode haver santificação onde há pecado. Você está entendendo, querido? Sim ou não? Não há conversão se você vive na prática do pecado. Com aquele pecado de estimação, você precisa se converter primeiramente. Se converter e reconhecer em Cristo que Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas sujeiras, nossa imundície. Ele se fez maldito por nós. Por mim e por você. E louvado é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Muitos não entendem a justiça de Deus que está sobre eles, irmão. O Senhor, por graça e misericórdia, nos deu vida em Cristo Jesus. Aí eu fico pensando na graça e na misericórdia, né? O que é a misericórdia de Deus? Misericórdia é fácil entender. Deus está com a mão estendida assim, ó, para dar uma surra no Júlio, tá, Júlio? Tá lá. Quando Deus estende, ó, isso é misericórdia. Eu vou agir sobre ele. Eu vou pesar minha mão sobre ele. Mas por misericórdia ele faz o quê? Ele recolhe. Eu tinha tudo para bater nele, mas eu sou misericordioso. Eu recolho a minha mão. Assim Deus faz. E o que é isso, irmãos? É a graça de Deus que faz com que ele recolha a sua mão. Você está entendendo isso, amada? Isso é graça. É o favor imerecido. O que nós merecíamos seria realmente o quê? Pá! Não é isso, Júlio? É o que nós merecíamos. Mas quando o Senhor levanta a mão, ele recolhe a mão. Essa é a diferença da misericórdia e da graça. A graça, ela está unida à misericórdia de Deus. Ela está junto da misericórdia. O Senhor, Ele exerce misericórdia para conosco. Ele exerce a graça para conosco. Jesus entrega, querido, a um homem. Ele entrega a maior revelação da palavra. A maior revelação na qual nós consideramos como tema central da Bíblia. O diálogo entre Jesus e Nicodemos, aquele diálogo era a conscientização de quem ele era e o que ele veio fazer e realizar na vida do homem. Lá em João, no capítulo 3, verso 14 ao 16, ele vai dizer assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Você sabia que a serpente foi levantada no deserto? Sim ou não? Uma serpente de bronze? Levantou Moisés uma serpente de bronze no deserto. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha o quê, irmãos? A vida eterna. Porque Deus fez o quê, querido? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem ele foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus à noite, em um diálogo. Um diálogo aberto entre ele e Jesus. Começa no capítulo 3, verso 1, ele diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos
que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Respondeu o que, Jesus? O que ele respondeu, irmão? Leia aí. Em verdade, verdade. Em verdade, a verdade. Entendeu, querido? Em verdade, a verdade. Eu vou falar a verdade, porque eu sou a verdade. Em verdade, verdade, eu te digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, peraí, eu perguntaria, Senhor, eu nasci dia 8 de fevereiro de 59. Eu estou com 63, como é que pode, Senhor? Eu vou voltar de novo, eu vou nascer. Senhor, conta essa história aí, como pode um homem nascer sendo velho? Isso é para mim, pastor Manel, é só para mim isso daí, essa é para mim. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer outra vez? O que Jesus respondeu? Em verdade, verdade. Vou te falar a verdade. Irmão, é profundo demais isso. Ele quando diz em verdade, verdade, é porque ele é a verdade. Você está diante da verdade, então eu vou lhe dizer a verdade. Eu não tenho como eu mentir. Porque eu sou a própria verdade. Ele é a própria verdade. Ele diz, em verdade lhe digo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido de Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Foi para esse Nicodemos que Jesus ele diz, importa, é nascer de novo. Esse é o plano de salvação, Nicodemo. Querido, é o plano de salvação. Você tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, você continua o mesmo homem do pecado. O pecado está sobre você. Então você precisa nascer de novo, reconhecer o sacrifício vicário de Jesus e nascer de novo. Foi a ele que o Senhor declarou que Deus amou o mundo de tal maneira. Foi a esse homem. E como Jesus gosta de diálogo, irmãos. Como ele gosta de diálogo. Né? Como ele está conversando com você aqui agora, através da sua palavra. Ele está falando conosco através da palavra. Ele gosta desse diálogo. E foi a esse homem que ele faz essa declaração. Foi para ele, ao ponto de ele dizer, olha, Deus amou, entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, Nicodemos, inclusive você, Nicodemos, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele conta para esse Nicodemos o que ele iria passar no Calvário. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 14 e 15, ainda no diálogo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus permitiu que serpentes no deserto matassem a muitos, irmãos. Porque o povo murmurava, o povo duvidava de Deus, e Deus lança sobre o povo as serpentes. Aí ele chama Moisés e diz, Moisés, olha só, eu tenho um projeto, um plano de salvação. Manda fazer uma serpente de bronze, levanta numa haste, e todo que olhar para a serpente vai olhar e o veneno vai sanar. Não vai morrer porque olha para a serpente. A questão, queridos, é que muitos olham para a serpente, muitos olham para a cruz e duvidam que a salvação seja apenas isso. Duvido, mas é simples a salvação. A salvação é você entender o plano, que esse é o plano de salvação e se render a esse plano. É simples assim. Mas pastor, eu não preciso fazer nada, eu não preciso dar um pulo para frente, 2 para trás, eu não preciso subir a escadaria da penha de joelho, eu não preciso, pastor, eu vou me laiar todo, aproveitar esse versículo, vou me laiar todo. Não precisa isso, irmão. É simples. Basta olhar para a cruz. Basta olhar para Jesus e reconhecer o sacrifício vicário dele. Estão entendendo isso? Reconhecer, se render ao sacrifício. Basta isso. É muito simples. E Deus permite isso tudo. Lá no capítulo 21 de Números, versos 7 ao 9, vai dizer, então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos porque falamos contra o Senhor, Deus, e contra você. Ore ao Senhor. Olha só, ore ao Senhor.
pedindo que tires de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloca sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Ele se fez, o Senhor se fez pecado por nós. E esse mesmo veneno, irmãos, o veneno foi lançado lá no Jardim do Éden. Esse veneno chamado pecado foi lançado no Jardim do Éden quando uma serpente entrou numa negociação com a mulher, que ela deu ouvidos à serpente. Ela deu ouvidos à serpente e aceitou o negócio. Ela aceita o negócio e ali foi lançado o veneno, esse veneno chamado pecado. E através desse veneno entra a morte. A morte entrou aí. A morte entrou através desse veneno, dessa aceitação, da negociação feita entre a mulher e a cobra. Uma serpente. Ela come e entrega ao seu marido. Presta atenção nisso. Ela agora dá ao marido. Pode comer do fruto. E ele aceita a proposta. A partir dali o veneno foi lançado sobre a terra. A terra está sobre esse veneno, irmãos. O mundo está sob o veneno do pecado. Aí vem Jesus, vem a palavra do Senhor, que pega o Senhor, transforma ele no pecado por mim e por você. Que diz, ele tomou sobre si, ele levou os nossos pecados. Aquela serpente que foi lançada lá por Moisés, a serpente de bronze, era exatamente o próprio Cristo que viria ao sacrifício por mim e por você. Era a representatividade do que iria acontecer no Calvário. Portanto, queridos, o que nós precisamos nessa noite é trocar de lugar no Calvário. É você aceitar, reconhecer. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero, Senhor, lançar sobre ti todo o meu pecado. Faz essa troca. Senhor, eu lanço sobre ti. Eu estou na condenação da morte. Querido, eu não conheço o coração de todos que aqui estão. Há muitos que estão na igreja que não são igreja. Há muitos que frequentam uma igreja que não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com Cristo do Calvário. Então, nessa noite, a proposta que eu lhe faço, através da palavra de Deus, troca de lugar. Troca de lugar. Pega esse teu pecado aqui, lança sobre ele. Esse teu pecadinho de estimação, que você convive com ele durante muito tempo, lança sobre o Senhor. Lança sobre ele. Ele foi comparado exatamente a isso, querido. Exatamente a essa serpente, a essa maldita. Ele se fez maldito por mim e por você, para que nós tivéssemos vida nele e vida em abundância. Foi destruído em Cristo o poder do veneno da serpente do Éden. Você está entendendo isso, amado? O poder da serpente que estava lá no Éden, que lançou esse veneno chamado pecado, agora vem o Senhor, tomando sobre si os nossos pecados para destituir o veneno que foi lançado lá no Éden. Você está entendendo essa palavra, irmão? Por que nós precisamos nessa noite reconhecer, Senhor, eu reconheço o teu sacrifício e hoje eu entendo, Senhor, o quanto eu fui justificado pelo Senhor e a partir de hoje eu vou orar. Eu vou fazer a minha oração, Senhor, porque eu creio que a minha oração ela é eficaz. A sua oração ela é eficaz. Eu quero partir para o fim, irmãos. Romanos capítulo 5, verso 17 ao 19, vai dizer assim, se a morte reinou pela ofensa de um, quem é esse um? Pela morte de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, ou seja, o veneno foi lançado para a condenação da morte, a morte seria eterna, foi lançado esse veneno, assim também, por um só ato de justiça, um só ato, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida, para destituir de vez em Cristo o que foi lançado sobre o homem, o veneno do pecado.
Em Cristo, isso foi destituído. A morte de Jesus veio para exterminar com o poderio da serpente, irmãos. O que ele tinha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Havia sobre nós, querido, um escrito sobre a minha vida e sobre a sua. Um escrito de condenação. E o Senhor veio e rasgou. A partir do momento que você se rende a Cristo, Ele rasga esse escrito de condenação e diz: não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne. Não há mais condenação. Não há condenação. Em Cristo não há condenação para você. Porque nós fomos salvos nele, nós somos salvos por Ele, pelo sangue dele. A humanidade é má, querido, por causa desse veneno que foi lançado lá no Éden. A humanidade é má. Quando você vê pai matando filho, filho matando pai, mas por que isso? É efeito do veneno chamado pecado. O que foi lançado lá pela serpente. Por isso, querido, que muitas pessoas, quando se rendem a Cristo, a gente às vezes não entende muito bem. O cara foi matador, foi estuprador, esquartejador, fez um monte de dor, um monte de erro na vida, um monte de desgraça na vida. Mas ele se rende a Cristo. Ele se rendeu a Cristo. O que nós deveríamos fazer? Fala para mim. O que você deveria fazer? Abraçá-lo, glorificar a Deus, dizer: Senhor, muito obrigado, menos uma alma do inferno. Senhor, nós estamos despovoando o inferno. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela reconciliação dessa alma. Mas o que nós fazemos, irmãos? Na maioria das vezes. O quê? Salvação para esse cara? Que é isso? Isso não vale nada, isso é um 7-1 danado, me deu volta o tempo inteiro. Agora vem com essa cara lavada dizendo que é crente? Você não entendeu a justificação. Você não entendeu a justiça de Deus. Nós não somos juízes, irmãos. Nós não somos advogados. Nós temos um juiz e um só advogado, um só juiz. E esse juiz é Jesus. Só quem julga a minha vida e a sua vida é Jesus. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para condenar o pecador? Quem somos nós para absolver? Não, querido, cabe ao Senhor. Ele é o juiz. O pecado entrou dentro de nós através de Adão. Esse é o pecado adâmico que a humanidade carrega sobre si. Mas o Senhor levou sobre ele o pecado da humanidade. Como é que eu faço então, pastor? Eu reconheço isso. Eu tenho que reconhecer que Ele fez o sacrifício por mim, e eu me rendo a esse sacrifício. A partir daí, querido, salvação em Cristo Jesus. Os meus pecados Ele não se lembra mais. É assim. Essa é a justificação. Justificação. Aquele que crê em Jesus, ele toma para si o pecado e coloca a justiça de Deus sobre ele. Essa é a troca do Calvário. Eu era pecador, então eu troquei, lancei sobre ele os meus pecados e ele me devolve a justiça. Ele entrega para você a justiça. Somos justificados por Cristo. Amém, querido? Você é justificado por Cristo. Nós somos justificados. A história que mais se compara a essa história é o fato daquela mulher que foi pega em adultério, irmãos. Essa história é marcante. Uma mulher pega em adultério, foi levada diante de Jesus, e os seus algozes com as pedras nas mãos, já pronta para apedrejá-la. Ele diz: olha, essa mulher foi pega em adultério, e pela lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada, ela tem que morrer. Pela lei, ela precisa morrer. E se ela adulterou, irmãos, se ela foi induzida, isso não me importa. Isso é o que menos está importando. Porque ela quebrou uma lei, ela precisava realmente, ela seria realmente apedrejada. E o que fez o Senhor? É como nas palavras de Paulo: vocês estão certos. Ela realmente precisa ser apedrejada. Porém, se entre vós
não houver nenhum pecador entre vós, atire a primeira pedra. Por que ele não disse entre nós? Porque ele não tem pecado. Se entre vós alguém não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Atire. E aos poucos eles foram fazendo o quê, irmãos? Largando as pedras e foram embora. E o que diz o nosso Senhor? Aonde estão os seus acusadores? Ah, não estão aqui? Não te acusam? Nem eu tampouco te acuso. Agora tem uma condição. Vá e não peques mais. Essa é a condicional. Vá, não peques mais. Ou seja, não viva mais na prática do pecado. Justificado estás. Justificado estás. Você não viva mais na prática do pecado. Agora, a questão, irmãos. Pensa comigo. Se Jesus tivesse desistido do Calvário no meio do caminho, só uma conjectura. No meio do caminho, ele, não, está doendo muito, vou voltar. Aquela mulher teria que ser apedrejada. Não haveria perdão para a minha vida. Não haveria perdão para a sua vida. Nós estaríamos eternamente condenados. Você está entendendo isso, mano? O que aconteceu na cruz do Calvário foi essa troca. Eu estou levando sobre a minha vida. Esse foi o Cristo. Eu estou levando sobre a minha vida os pecados de todos. Estou levando lá. Eu estou trocando com você o Calvário. O Calvário que era para você, agora eu tomo posse dele. É para mim. Eu estou indo para o Calvário para que vocês sejam justificados. Justos em Cristo. Justos em Deus. Essa foi a troca. Então, louvado seja o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. E se a morte reinou pela ofensa de um por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vem, meu bonito. Ele é meu bonito, pastor. É muito bonitinho. Vem, querido. Amado, nós podemos reinar sobre as circunstâncias. Podemos viver como vencedores por causa da graça de Deus que foi lançado sobre nós. E se você se considera indigno, não vive uma vida de vitória, é porque não recebeu a revelação da troca do Calvário. É porque você não entendeu essa troca do Calvário. Que era para você, era para mim, era para nós. Nós estávamos condenados à morte, mas Ele tomou o nosso lugar. Trocou o Calvário. Calvário que era meu e seu, querido. Como é que nós podemos fazer a troca do Calvário? Como é que nós podemos receber a justiça de Deus? E eu finalizo lendo para você Romanos 1, 16, 17, vai dizer assim: pois não me envergonho do Evangelho. Deixa eu botar uma vírgula aqui. Não se envergonhe de ser chamado de cristão, irmão. Não se envergonhe. Aonde você colocar a planta dos seus pés, não se envergonhe de falar, eu sou de Cristo. A não ser que você não tenha uma vida e ande de acordo com a palavra. Aí você precisa se envergonhar mesmo. E nem abrir a sua boca que é de Cristo, e muito menos falar que é da igreja, e ainda mais da Igreja Nova Vida de São Cristóvão. Não viva na prática do pecado. Mas abra a sua boca e diga com convicção, eu sou de Cristo. Aonde eu vou, as pessoas veem, é de Cristo. Eu sou de Cristo. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da Bíblia. Eu não me envergonho de andar com a Bíblia na mão. Não, porque eu sou de Cristo. Eu não posso me envergonhar dessa palavra. Porque essa palavra me deu vida. Essa palavra, querido, eu estou limpo por causa dela. Você é limpo por causa da palavra. A palavra que entrou no teu coração e você reconheceu o sacrifício vicário de Jesus foi através da palavra. Então eu não tenho que me envergonhar do Evangelho. Por que eu não tenho que me envergonhar? Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, que começou lá. Primeiro dos judeus e também no grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu não tenho que me envergonhar dessa palavra, irmãos. A justiça de Deus se revela aqui. Você está entendendo? Não, mas pastor, aonde eu moro, Deus me livre de falar que eu sou crente. Deus me livre de pregar o Evangelho aonde eu moro. Você se envergonha dessa palavra? Tem vergonha do Evangelho? Ele não se envergonhou de você. Olha como nós éramos antes de Cristo.
Ele não teve vergonha de te salvar. Ele não teve vergonha de ser chamado seu pai. Deus não se vergonha disso. Nós fomos salvos para o orgulho do Senhor. E não para a vergonha, irmãos. Para o orgulho dele. Ele tem orgulho de dizer, aquele é meu filho, aquela é minha serva, esse é meu servo, esse é meu filho, essa é minha filha. Como é bom ser chamado de filho de Deus. Como é bom. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo. Se tem algum justo aí, diga amém. O justo viverá por fé. Fé aonde, pastor? Fé nessa palavra. Fé no sacrifício. Fé no sacrifício. Então vamos nos colocar de pé, irmãos. Eu quero orar por você. A minha oração nessa noite. Quero orar por você que viveu a vida inteira achando que não era digno de ser justificado. Pastor, eu tenho esse problema, eu não sei se eu posso orar, eu não sei porque eu tenho uma vida ainda pregressa, a minha vida não está muito correta diante do Senhor. Eu não vou te convidar a vir aqui na frente, fique em paz com o Senhor, no teu lugar. Não vou convidar você. Mas eu vou convidar você a se render aí aonde você está. Curvar sua cabeça e começar a orar a Deus e falar, Senhor, eu tenho um pecado de estimação, Senhor, que às vezes me separa de Ti. Senhor, quando eu vou entrar em oração, quando eu vou para o meu quarto de oração, Senhor, aquele pecado, ele me corrói, ele vai me corroendo por dentro, Senhor. Ao ponto de eu não achar se eu devorar ou não. Esse pecado, ele me acompanha, ele me persegue. Então lança sobre ele agora, onde você está. Diga, Senhor, eu creio que o Senhor levou sobre si as minhas dores, as minhas iniquidades, que o castigo que estava sobre mim, o Senhor levou sobre si, Senhor. Senhor, eu aceito a troca do Calvário. Eu aceito, Senhor. Eu aceito lançar sobre o Senhor. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos diante de Ti, Senhor. Do único digno de ser louvado, de ser adorado. O Senhor, no qual o Senhor se fez maldito por nós. Tu tomaste o nosso lugar na cruz, Senhor, para que através do Teu sangue, através do reconhecimento do Teu sacrifício, nós tivéssemos remissão dos nossos pecados. E a Tua palavra diz, filho, filha, dos Teus pecados eu não me lembro mais. Pai, quão bom Tu és, Senhor, que Deus amoroso que Tu és. Como pode nos amar desse jeito, Senhor? Como pode olhar para mim, Senhor, um pecador? Como pode olhar para os meus irmãos pecadores e o Senhor salvar, simplesmente, Senhor, derramar o Teu sangue por nós, Senhor, que não éramos dignos disso, não temos nenhuma dignidade para isso. Mas o Senhor assim o fez, para que através do Teu sangue nós pudéssemos, Senhor, entrar nos santos dos santos, orar, louvar, glorificar e estar contigo na eternidade, Senhor, porque eu creio que o Teu povo estará contigo na eternidade, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. Te agradecemos pela Tua presença em nós e nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém.